Olá, pessoal. Hoje vamos falar de organelas celulares, as estruturas que ajudam o funcionamento da célula. Elas ficam no citoplasma. E aí eu já quero diferenciar o citoplasma de uma célula procarionte de uma célula eucarionte. Na célula eucarionte, no citoplasma dela tem uma rede de proteínas que ajuda a sustentar a estrutura da célula. Essa rede de proteínas é chamada de citoesqueleto. Inclusive, uma das proteínas você conhece, a actina, aquela que também ajuda na contração muscular. Pois bem, o citoesqueleto forma essa malha que você está vendo aí nessa foto de microscopia eletrônica, tá? Forma essa malha que sustenta a célula eucarionte. A célula procarionte, como é pequenininha, não precisa ter essa estrutura de sustentação. Beleza? E aí é justamente no citoesqueleto, né? Obviamente, o citoplasma, que ficam mergulhadas as organelas celulares. E entre as organelas, a mais importante disparadamente são os ribossomos. Por que os ribossomos? Porque o ribossomo é o responsável pela síntese proteica, pela produção de proteínas. E a proteína é o principal produto da célula, poxa. Olha, o ribossomo é tão importante que ele é a única organela que existe em todas as células, tanto em célula procarionte como em diversos tipos de célula eucarionte, da fungo, planta, animal, protozoário, tá? Alga, tudo tem ribossomo. Inclusive, até vírus que é acelular, ele tem que ser um parasita intracelular obrigatório, porque ele depende dos ribossomos da célula hospedeira para poder formar suas proteínas, tá? Então, disparadamente, o ribossomo é a organela mais importante para a célula. Esse ribossomo é formado de duas subunidades, uma subunidade menor, uma subunidade maior, que se encaixam para ler o RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro é aquela fita longona, vai trazer, né? Chega ali no citoplasma para poder fazer a tradução. E aí o ribossomo se encaixa no RNA mensageiro, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, e vai juntando os aminoácidos de acordo com o RNA mensageiro e produzindo a proteína. Só que vê que coisa curiosa. Não é um ribossomo para um RNA mensageiro. Na verdade, um RNA mensageiro pode ser lido por diversos ribossomos, porque eles vão se encaixando, tá? Então chega um ribossomo, se encaixa no RNA mensageiro e vai lendo, vai lendo. Aí, enquanto esse aqui está lendo, o outro já encaixa no início e vai lendo também. O outro encaixa no início e já vai lendo. Então você vai formando um conjunto de ribossomos sequencialmente lendo o RNA mensageiro, todos eles produzindo a mesma proteína rapidamente, tá? Esse conjunto é chamado de polissomo, que é uma coisa meio lógica, né? Um bocado de ribossomo polissomo, beleza? Bom, além do ribossomo, existem várias outras organelas na célula eucarionte. Na procarionte, não. Procarionte só tem ribossomo. Aí na eucarionte, uma organela importantíssima é o retículo endoplasmático. Por quê? Porque o retículo endoplasmático ele cuida do transporte de substâncias na célula. Inclusive, ele é um dos principais responsáveis pela célula ser eucarionte, tá? Que é aquela célula gigantesca que, obviamente, precisa ter tem um problema de transporte, né? Imagina uma célula gigante, como é que substâncias que estão do lado de cá vão pegar e se comunicar com outras que estão aqui? Então tem que ter um sistema de transporte super eficiente e esse sistema de transporte é o retículo que está espalhado por todo o citoplasma, por toda a célula. E aí você, mas professor, olha aqui a imagem. Todo livro mostra o retículo pequenininho, ali do lado do núcleo e tal. Pois é, bicho, isso é uma imagem de livro que comete essas imperfeições. Deixa eu mostrar a você uma imagem verdadeira, tá? Uma foto de microscopia eletrônica mostrando o retículo endoplasmático que você está vendo aí. Parece uma digital, né? Pois tudo que você está vendo em vermelho é o retículo endoplasmático, como disse, ó, tomando toda a célula. E esse retículo, você está vendo uma região mais central ali perto do núcleo que é mais escuro, é o retículo endoplasmático rugoso, porque ele está cheio de ribossomos na sua superfície. E, obviamente, por ter ribossomos, produz proteínas. Já a parte periférica é onde está o retículo endoplasmático liso, que está mais clarinho, tá? Por quê? Porque ele tem pouco ribossomo, praticamente nenhum ribossomo, e aí ele obviamente não vai produzir proteínas, mas os dois, né, as duas regiões têm função de transporte. Uma outra coisa importante é que o retículo é ele que é responsável pela formação da carioteca. Como assim? Tá? A carioteca, a função dela não é envolver o material genético. Então imagine que em algum momento na evolução das células, tá, algum retículo endoplasmático envolveu o material genético e isso fez com que aquela célula se tornasse mais eficiente. Por quê? Porque quando diz que a célula eucarionte não é gigantesca, imagine se o material genético, o DNA, está lá num canto da célula e os ribossomos estão no outro canto da célula. Tem que haver essa comunicação, né? Porque é o material genético que manda os ribossomos produzir as proteínas.
Então isso é ineficaz. Então o que acontece? No momento que o retículo engloba, né, a cromatina, o material genético, fica tudo ali pertinho dele e ele está cheio de ribossomos ali ao redor, tá? Ora, aí a eficiência é muito elevada nessa situação. Inclusive a carioteca, ela tem ribossomos também na sua superfície externa, mostrando, né, que ela realmente faz parte do retículo endoplasmático. Bom, isso aí, então, o retículo endoplasmático rugoso, então fica ali próximo, né, assim, formando a carioteca, englobando o núcleo, e o periférico é o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos, logo não produz proteínas, mas produz lipídios. Lipídio é uma substância também muito importante para a célula. E lembre-se que os lipídios são formados de álcool mais ácidos graxos. E aí o retículo endoplasmático liso também está relacionado com a desintoxicação. Sim, se o camarada toma umas cervejas a mais, tá? Esse álcool ele vai para o fígado e os hepatócitos, as células do fígado, têm retículo endoplasmático liso bem desenvolvido para pegar este álcool. E o que é que ele faz com esse álcool? Ele vai metabolizar o álcool, transformando em quê? Em lipídios. Inclusive se o cara tomar muita cerveja, o que pode acontecer? Um acúmulo de lipídio ali no fígado, isso pode gerar uma esteatose hepática, gordura no fígado. Isso é perigoso, tá? Porque se uma quantidade muito grande pode pegar e estimular o aparecimento de uma hepatite, de uma cirrose, tá? Então modera nessa quantidade de álcool. Então, relacionado com o transporte de substâncias, relacionado com a produção de lipídios, relacionado com a desintoxicação, nas células musculares, o retículo endoplasmático liso, ele também armazena cálcio e libera esse cálcio para a contração muscular. Então, quando a célula muscular recebe um estímulo, ela despolariza. Essa despolarização faz com que o retículo libere cálcio, e é o cálcio que ativa o deslizamento da actina. De novo, a actina, o deslizamento da actina sobre a miosina, provocando a contração muscular. Então, veja como essa estrutura retícula é muito importante para os diversos tipos de células eucariontes, tá bom? Aqui também tem uma foto magnífica do retículo liso, tá? Aqui também novo, uma foto de microscopia eletrônica. Essa parte de cima você está vendo aí toda pontilhada com azul escuro. Esses pontinhos azul escuro são os ribossomos. Então esse de cima é o retículo plasmático rugoso, tá? O granular, o ergastoplasma. E esse de baixo, tá vendo que tá mais clarinho? Porque não tem esse pontilhado azul escuro, não tem ribossomo, é o retículo plasmático liso ou agranular. E esse negócio vermelho que você está vendo espalhado são as mitocôndrias. Lembre-se que as mitocôndrias são responsáveis por extrair energia dos açúcares, fornecer energia para a célula, mas a gente vai falar dela depois, tá? Então, agora eu quero falar de outra organela. Uma organela que o pessoal adora, o pessoal gosta, ninguém esquece do complexo de Golgi, né? Golgi, todo mundo lembra de Golgi, tá? O Golgi é o responsável por armazenamento e secreção de substâncias. Ele é uma central de distribuição das células. Como assim, tá? As substâncias vão chegando em Golgi, vão chegando através do retículo, né? Vai transportando para Golgi, vai chegando, e Golgi vai armazenando e vai secretando, tá? De acordo com a necessidade da célula. Como assim? Imagine que essa célula é um fagócito, é uma célula de defesa, faz fagocitose, está englobando bactérias e precisa de enzimas digestivas para digerir essas bactérias. Então o que é que faz? As enzimas são proteínas, são produzidas pelo ribossomo, transportadas pelo retículo, vão para a Golgi. O que é que o Golgi faz? Ele pega essas enzimas e vai formar um vacúolozinho ao redor delas, uma vesículazinha que vai soltar para o citoplasma para fazer a digestão intracelular. Essa vesícula é chamada de lisossomo, porque tem enzima digestiva. Se ela tivesse substâncias para desintoxicação, tá? Tipo a peroxidase, aí a gente chama de peroxissomo. Se ela tivesse uma enzima, que é um palavrão, chamado hialuronidase. É uma enzima que você vai encontrar no espermatozoide, tá? É essa enzima que vai romper a barreira do ovócito 2 para ter a fecundação. Pois bem, aí chega no complexo de Golgi, o complexo de Golgi, né, tá formando espermatozoide ali, aquela célula, a espermatogônia, aí o complexo de Golgi ensaca a hialuronidase e forma um vacúolo bem grandão que fica na ponta do espermatozoide, que é o acrossomo. Então, o complexo de Golgi faz isso, ele vai armazenar, ensacar e distribuir, né, e secretar. Se for para fora da célula, vai mandar uma glândula de secreção, um vacúolo de secreção, tá, para fora da célula e assim por diante. Aqui também tem uma foto magnífica do complexo de Golgi, sempre fotos de microscopia eletrônica, você vê a realidade, o que são essas estruturas na real, tá bom? Bom, a face que recebe
vesículas, né, do retículo para o complexo de Golgi, a face do complexo de Golgi é chamada de cis, e a face que libera essas vesículas, vacúolos, né, vão distribuir, é chamada de trans, mas sinceramente eu nunca vi alguém perguntar sobre isso não. Ok? Que mais? Bom, então assim, com essas organelas você já tem uma ideia do funcionamento da célula, já dá pra gente ter, né, fazer uma analogia. E eu gosto muito de fazer uma analogia com uma fábrica. A célula é como se fosse uma fábrica. Quem é o principal produto dessa fábrica? São as proteínas, tá? E aí você tem células gigantescas, né? Células eucariontes são fábricas gigantescas e tem aquelas células miudinhas, pequenininhas, que são as células procariontes, né? Então são fábricas bem pequenininhas, aquela fábrica de fundo de quintal, tal, que produz proteínas, tal, mas não é a mesma proteína não, mas produz a sua proteína, tal, tal. E a célula eucarionte não, a célula eucarionte é uma fábrica de automóveis, é uma fábrica de eletrodoméstico, é uma fábrica, né, gigantesca, tal. A célula, a pequenininha, tal, o dono da fábrica é o DNA, tá? A célula procarionte tem DNA, só que o DNA está misturado com todo mundo, porque é a fábrica pequenininha, apertado, tal. Então assim, o dono da fábrica fica lá também com os trabalhadores. Na célula eucarionte não. Na célula eucarionte, a fábrica é gigantesca e o DNA, o dono da fábrica, não se mistura com a peãozada, não. O que é que ele faz? Ele vai pegar e vai ficar no escritório dele. Escritório bonitão, com ar-condicionado, uma mesa bonita, secretária, entendesse? Todo engravatado, porque o DNA da célula eucarionte é engravatado, entendesse? Então ele vai... Todo metido a besta, todo metido a besta esse DNA dessa célula gigantesca que é a célula eucarionte, dessa fábrica gigantesca. Então esse escritório dele é um núcleo da célula. E o DNA, o dono da fábrica eucarionte, ele não se mistura com o embrião não. Quando ele quer, né, que uma ordem dele seja cumprida, eu quero que produza a proteína tal, que é que ele faz? Ele manda o assistente dele, ele manda o mensageiro dele, o RNA mensageiro. É o RNA mensageiro que sai do núcleo e vai para o citoplasma. O citoplasma é o chão da fábrica. É no citoplasma que tudo acontece. É no citoplasma que estão os trabalhadores dessa fábrica. O DNA não se mistura com esses trabalhadores. Tá lá no núcleo. Tá lá no núcleo. Tá? Quem vai lá é o RNA mensageiro. Aí chega para os trabalhadores, que é o principal trabalhador dessa fábrica. Quem produz as proteínas? Os ribossomos. É o peão da fábrica. É ele que produz proteína. Mas para produzir proteína precisa de quê? Precisa de matéria-prima, precisa de aminoácido. E como você consegue aminoácido? Como? Na alimentação. Na alimentação. Então você se alimenta de proteínas, digere proteínas, absorve os aminoácidos, né, no intestino, vai para a corrente sanguínea, e aí os aminoácidos estão no sangue, lá. Aí a célula vai pegando um, vai pegando o outro, as células vão lá pegando esses aminoácidos que estão passando na corrente sanguínea, vai chegando dentro da célula. Aí chegando dentro da célula vem um office boy, o office boy que vai transportar esses aminoácidos, que é o RNA transportador. O RNA transportador é o office boy da célula que vai pegar, né? Vai pegar esses aminoácidos que vão chegando da corrente sanguínea, que vão sendo absorvidos, e vai levar para o peão, vai levar para o trabalhador, para o cara que vai fazer acontecer, que é o ribossomo. E aí vai pegar, juntar, o ribossomo vai juntando, formando as ligações peptídicas, né? Mas não é aleatório, não. Ele não vai juntar o que ele quer, não. Ele vai juntar o que o RNA mensageiro disse que é para juntar. E o RNA mensageiro pegou e ouviu isso de quem? Do DNA. E aí o ribossomo vai juntando os aminoácidos, vai juntando os aminoácidos, formando quem? A proteína. Aí vai produzindo proteína. E essas proteínas vão ficar ali no chão da fábrica, vão ficar jogado? Não, vai ficar nada jogado. Aí vem quem? Vem o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é feito aqueles caras que tem umas empilhadeiras, tá ligado? Ou se não uma esteira rolante. Uma esteira rolante também pode ser, tá? Uma esteira rolante. Ou aqueles caras que carregam, tem as empilhadeiras. Vai pegar e vai transportar essas proteínas para onde? Para o local de armazenamento, pô. Que é o complexo de Golgi. É o complexo de Golgi que vai receber essas proteínas tudinho, e vai distribuir através de quem? Através dos seus vacúlozinhos. Os vacúolos deles são quem? São como se fosse os caminhões de transporte, tá certo? Ou se não, os RAP da vida. Entendeu? Ele vai pegar, vai ensacar essas substâncias, as proteínas, os lipídios, os carboidratos, tal, que estão chegando, e vai distribuir. Então é a central de distribuição dessa fábrica gigantesca. E claro, para tudo isso funcionar precisa de quê? De energia, tá? E quem é que vai fornecer energia? A mitocôndria. A mitocôndria é a central de energia dessa célula, ela que vai fornecer energia para tudo funcionar. Poxa, se você entendeu isso, velho, você tem um passo largo para entender o funcionamento da célula. Então a célula funciona dessa maneira, tudo aí, ó, tudo funcionando ao mesmo tempo. Qualquer coisa você repete o vídeo para você entender, né? Isso aí direitinho, tá? Qualquer dúvida. Olha só.
E pode também mandar um aviso aqui para mim, eu leio as mensagens, tá? Eu leio a mensagem que vocês mandam para mim e tento responder na medida do possível. Olha só, já que você já entendeu isso, o que a gente vai fazer? Exercício. Então eu separei aqui um exercício, um quesitinho do Enem para você, tá? Você vai fazer aí o Enem e aí tem um quesitinho sobre a organela celular. Dá uma parada no vídeo, vê, faça o quesito e você retorna para poder ouvir a solução, tá bom? Então dá uma paradinha aí, vamos voltar daqui a pouco. Já fez? E aí? E aí? E aí? Já fez? Vamos lá? Vê só, a quesito é simples. Ele diz que um pesquisador quer um tipo celular que produza muitas proteínas. Por quem produz proteína? Ribossomo. Mas não tem nenhum aí que tenha ribossomo. Mas tem o retículo endoplasmático rugoso, que é cheio de ribossomo. Então ele quer uma célula que produza muita proteína, tem que ter muito retículo endoplasmático. Mas para isso acontecer, precisa também de muita energia. Então precisa de muita mitocôndria. E agora ficou fácil. Basta você ver qual é o tipo celular que tem muito retículo e muita mitocôndria. É o tipo celular 4, o 4. Então a resposta é a letra D de dado. Vê, fácil, né? Não, como você entende o funcionamento, fica tudo mais fácil. Meu povo, se você gostou, então curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, velho. Ajuda a gente a fazer cada vez mais vídeos, fazer mais aulas para vocês, tá bom? Um abraço a todo mundo e até a próxima aula.